Olá, bem-vindos ao Cinemarden. O tema dessa semana é a carreira do cineasta Francis Ford Coppola, mais precisamente a produção que ele realizou ao longo da década de 1970. O Coppola, ou Coppola, como alguns chamam aqui no Brasil, ele faz parte da primeira turma de cineastas americanos formado em cinema por uma universidade. Ele fez o seu curso de cinema na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, a famosa UCLA, e mesmo antes de se formar, ele já trabalhava com cinema. O primeiro filme que ele dirigiu foi justamente um filme de terror chamado Demência 13, que foi produzido por Roger Corman, um cara que é considerado os reis dos filmes B e que produziu os primeiros trabalhos de muitos diretores. Ele se formou como trabalho de graduação, ele fez o seu segundo longa, Agora Você é um Homem, e a partir daí começou a trabalhar mais continuamente na produção de filmes. Ele que sonhava, influenciado bastante pela Nouvelle Vague francesa, em realizar filmes pequenos, bem autorais, tentou isso nos seus primeiros trabalhos, mas eram filmes que eram bem recebidos em festivais, em mostras, mas que não tinham um bom retorno de público. Ele montou uma espécie de estúdio, casa produtora, chamada Zoetrope, onde ele e colegas dele de faculdade ou pessoas que ele conheceu que eram estudantes de cinema, como George Lucas, John Milius e alguns outros, eram todos parceiros nesse projeto. Até que, em certa altura da carreira dele, no comecinho dos anos 1970, chega às mãos dele o roteiro, ou não o roteiro, o projeto de O Poderoso Chefão. Era baseado num livro do Mario Puzo, era propriedade da Paramount e ela queria transformar num filme. Alguns outros diretores foram convidados para dirigir esse projeto, mas o produtor Robert Evans terminou optando pelo Coppola pelo fato de ele ser de família italiana. Como contava a história de uma família italiana, a família Corleone, ele achou que o ideal seria que um italiano da gema fosse o diretor. O Coppola não quis dirigir esse filme. Era tudo que ele não queria para a carreira dele, uma grande produção hollywoodiana. Porém, convencido pelo amigo George Lucas, terminou aceitando o desafio. A primeira produção, O Poderoso Chefão, parte 1, de 1972, foi extremamente traumática para ele como realizador. Ele enfrentou muita pressão de estúdio, muito trabalho para definição de elenco, ele brigava continuamente com os executivos da Paramount por conta das escolhas dele para o elenco. Ninguém gostou, por exemplo, da escolha do Al Pacino para o papel do Michael, assim como muita gente também não quis que o Marlon Brando fosse o Don Corleone. Agora, você consegue imaginar Michael Corleone e Dom Vito Corleone interpretado por outros atores? Não dá. Então, o Coppola usou de muitos artifícios e conseguiu realizar o filme do jeito que ele queria. O mais interessante na saga da família Corleone é que ele consegue fazer um grande paralelo com o capitalismo, com o modo de vida americano, a ascensão dessa família, a forma como ele desenvolve a história, principalmente na parte 2, que ele já teve muito mais autonomia e liberdade para trabalhar, porque o primeiro foi um grande sucesso. Você já vê isso na segunda parte, onde ele mescla duas histórias. A própria história de início de carreira e ascensão do pai dele, que no primeiro filme foi vivido pelo Marlon Brando, no segundo, mais jovem, é vivido pelo Robert De Niro, que tinha feito o teste originalmente para o papel de Michael ou de Sonny,
e que foi rejeitado para os dois papéis, mas impressionou o diretor de tal forma que quando surgiu o projeto da parte 2, ele, na mesma hora, chamou Robert De Niro para o papel do jovem Vito Corleone. Nessa segunda parte, além da história do Dom Vito, como ele chegou na América e como ele se tornou o Dom Corleone que a gente conhece, ele também conta a história do Michael, não só a ascensão, porque no primeiro filme o Michael já termina como o novo Dom, mas como ele consolida o poder da família Corleone. São duas histórias que seguem em paralelo. Até a parte 3, que inexplicavelmente muita gente reclama, diz que o filme é ruim, né? É uma grande bobagem. O terceiro filme é tão bom quanto os primeiros e eu aconselho sempre a vê-los em seguida, porque ele funciona muito melhor. O terceiro foi feito vários anos depois, 16 anos depois do segundo, em 1990, e mostra, de uma certa forma, uma grande tentativa do Michael de legalizar os negócios da família, mas ao mesmo tempo conta a sua derrocada, a maneira como ele vê escapar tudo aquilo que ele mais prezava. Hoje, você vendo os 3 filmes da saga de O Poderoso Chefão, você percebe que a grande personagem é o próprio Michael. A história de O Poderoso Chefão não é muito a história do Dom Vito, de nenhum dos outros Corleone. É a história do Michael, muito bem contada nesses 3 filmes. Entre O Poderoso Chefão 1 e O Poderoso Chefão 2, ele dirigiu um filme que era o tipo de filme que ele queria realmente fazer. Um filme pequeno, um filme de autor, A Conversação, que foi premiado em Cannes. E depois que fez O Poderoso Chefão 2, em 1974, ele deu início a um projeto mais ambicioso ainda. Um projeto que originalmente seria dirigido pelo George Lucas, O Apocalipse Now. Um filme que levou 5 anos para ser concluído. Ele começou a produção logo após O Poderoso Chefão, parte 2. Enfrentou problemas com vendavais, tufões, porque o filme foi todo rodado nas Filipinas, o cenário foi inteiramente destruído, ele teve que refazer todos os cenários. Além disso, o seu ator principal, Martin Sheen, sofreu um infarto durante as filmagens. A filmagem teve que ser suspensa. Ele não conseguiu o dinheiro todo que ele precisava para finalizar o filme, teve que hipotecar a casa, levantar dinheiro em banco. Conseguiu finalmente ter o filme pronto. Ele foi lançado em 1979, foi premiado em Cannes e foi um grande sucesso. Na sequência, ele parte para algo bem mais experimental, Do Fundo do Coração. Um filme que estava bem adiante do seu tempo, um filme que brinca com a própria linguagem cinematográfica, com essa coisa do real e do irreal. E não é por acaso que ele escolhe a cidade de Las Vegas, onde tudo é falso, como cenário para essa história de amor. Mas foi um filme que não foi compreendido na época em que foi lançado, foi um grande fracasso e provocou a falência dele e da sua empresa. Depois disso, ele passa por trabalhos menores, mas nunca mais foi aquele Coppola que a gente conhece da década de 70. Ele nunca mais teve a mesma autonomia nos seus trabalhos. Terminou se dedicando ao cultivo de uvas na região de Napa, na Califórnia, e produziu o seu próprio vinho, que é o que ele usa até hoje, é o que ele tem até hoje como sustento principal. Filme, aos poucos, foi se tornando algo secundário na vida deste grande diretor. Ele nasceu em Detroit, que é a capital do automóvel nos Estados Unidos, no Hospital Henry Ford, e o pai dele, Carmine Coppola, foi músico, trabalhou na fábrica da Ford e era músico também. E tinha uma grande admiração pelo Henry Ford, é por isso que o nome do meio dele é Ford, não tem nada a ver com parentesco familiar. Foi uma homenagem do pai dele a essa figura de quem ele gostava muito. E a família Coppola, ou Coppola, eu fico misturando as duas pronúncias porque são muito usadas no mundo todo, é toda ligada ao mundo artístico, com exceção do irmão dele mais velho, o Augusto, que era professor de literatura, mas ele se tornou diretor, produtor, roteirista. A irmã caçula dele, a Talia Shire, é atriz, ela fez a Adrian na série do Rocky, um Lutador, e é a Connie,
a irmã dos Corleone, a única filha do Dom Vito Corleone em O Poderoso Chefão. O Nicolas Cage é sobrinho dele. A filha dele, Sofia Coppola, é roteirista e diretora e trabalhou um pouco como atriz. O outro filho dele, o Roman, também é diretor de cinema. O sobrinho dele é ator, Jason Schwartzman. E recentemente, a neta dele, a Gia Coppola, que fez uma pequena participação como atriz em um dos segmentos de Contos de Nova York, o segmento que ele dirigiu, estreou como diretora. Ela é filha do filho mais velho dele, o Jean, que faleceu jovem ainda, com pouco mais de 20 anos no acidente de barco. Então, o legado do Francis Ford Coppola é imenso, mas a produção dele, da década de 1970, é não só o melhor da carreira dele, mas também um dos melhores trabalhos de toda a história do cinema. Até o próximo Cinemarden.